vai falar sobre igreja, certo? É o nosso tema de hoje. Só que a gente tem que entender uma coisa primeiro, uma coisa importante. O que é esse negócio que já dura mais de 2000 anos, chamado igreja? Se você estudar um pouco sobre algumas empresas, você vai descobrir que existe algo na administração chamado a crise dos 50 anos, que é geralmente quando o cara que construiu o negócio, construiu a empresa, ele está para se aposentar e os filhos eles vão assumir o lugar dele na empresa e talvez eles não assumam o lugar. Então existe uma crise de 50 anos, geralmente em todas as empresas que a gente conhece, que é essa passada de bastão. Ela é muito complicada, porque às vezes o filho ele não quer tocar o negócio da família, ou o dono da empresa ele não encontra um administrador que possa tocar todos os negócios ali, então geralmente existe uma crise ali. E a gente, em 2019, né? Estou certo do ano, né? 19, né? Eu estou meio perdido hoje ainda. Hoje foi uma semana difícil. E a gente, em 2019, a gente está na crise dos 2000 anos da igreja. A gente está passando por uma crise. Estamos em crise. É fato isso. Que crise, Regi? Por que a igreja enfrenta essa crise? Um dos motivos é porque parece que a gente tem perdido a relevância. A igreja tem perdido a relevância na comunidade, a igreja tem perdido a relevância na sociedade. E por que eu entendo dessa forma? Porque eu entendo que a igreja está perdendo a relevância cada vez mais. Porque a gente não tem vozes que se levantam dentro da igreja, tanto de líderes como de membros de igreja, que eles têm uma voz que é ouvida na sociedade. A gente não tem pessoas criando coisas, a gente não tem pessoas dando opinião com argumentos bons sobre determinados assuntos. Então a igreja tem perdido a sua voz, tem perdido a sua relevância para outros grupos, para outras pessoas. Então isso é uma das crises que a gente tem enfrentado, a crise de relevância. A igreja enfrenta uma crise também de autoridade. E quando eu falo autoridade, é no sentido de que as pessoas não acreditam mais na igreja. É interessante porque alguns anos atrás, fizeram uma igreja, fez um documentário em Curitiba, perguntando para as pessoas o que ela entendia, o que ela achava dos cristãos, o que ela achava da igreja e o que ela achava sobre Jesus. As respostas sobre Jesus geralmente são: Jesus foi um bom homem. Ou aquelas pessoas que têm alguma religiosidade, elas respondiam: Jesus é tudo para mim. Aí quando perguntavam sobre os cristãos, geralmente as pessoas respondiam: é um grupo de hipócritas, é um grupo de pessoas que só pensam neles mesmos, pessoas que acham que eles estão certos em tudo, que eles não têm amor pelas pessoas, que eles não cumprem os mandamentos de Jesus e tudo mais. E quando perguntavam sobre a igreja, quando a pergunta era sobre a igreja, eles respondiam, geralmente: a igreja é o lugar onde as pessoas estão lá para roubar o dinheiro dos pobres, dos fiéis. Essa é a resposta básica, geralmente. Então, a igreja ela tem perdido a sua autoridade. Ela tem perdido a sua voz de relevância na sociedade e ela também ela caiu em descrédito. Mas, por que isso acontece? Porque muitas igrejas, porque muitos pastores, muitos líderes e muitos crentes, eles não têm vivido o evangelho da forma como tem que ser vivido. Existem realmente muitos líderes de algumas igrejas, de algumas denominações, que eles têm enganado pessoas. Isso é um fato. A gente vê na TV. Vê na TV, gente. Entendeu? Hoje vai ser ruim o nível das piadas, tá? Só para deixar vocês bem cientes aí. Então a gente tem que entender isso. Existem realmente pessoas que têm enganado pessoas. Existem líderes que têm enganado pessoas. E existem muitos cristãos que não têm dado um bom testemunho em suas vidas e têm passado por hipócritas dentro da sociedade quando eles se dizem cristãos. Então, como igreja, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Como igreja, nosso testemunho ele precisa ser um testemunho real, um testemunho verdadeiro. Só que essa é a nossa luta externa, essa é a nossa crise externa, essa é a nossa crise com o mundo. O mundo não nos ouve mais e o mundo não acredita no que a gente fala, o mundo não acredita mais. Só que a gente também tem uma crise interna.
cada vez mais aumenta o número de um grupo conhecido como desigrejados. Pessoas que frequentaram a igreja durante um tempo, pessoas que dizem ter um temor a Deus, pessoas que leem a sua Bíblia nas suas casas, pessoas que se reúnem às vezes com alguns outros crentes para discutir alguma coisa sobre teologia, mas pessoas que têm uma aversão à igreja gigante, pessoas que não querem mais entrar numa igreja, pessoas que não querem mais saber de receber um convite e falar assim, não, eu vou lá na sua igreja no domingo ouvir a mensagem, adorar a Deus com vocês em comunidade. Cada vez mais o número de desigrejados aumenta. Por mais justas que pareçam as respostas, as justificativas dessas pessoas, elas não são válidas. Não é válido você dizer para alguém que você não frequenta mais uma igreja, que você não faz mais parte de um grupo religioso, que teme a Deus, que adora, que busca adorar a Deus, dizendo que o líder A, B ou C diz tal coisa, que é mentira, ou porque pessoas lá dentro me machucaram. Isso não é justificativa para a gente. Por que não é justificativa? Porque a igreja é um lugar onde tem pessoas pecadoras. E como pecadores que somos, a gente sempre vai magoar alguém em algum momento da nossa vida. A gente sempre vai pisar na bola com alguém em algum momento da nossa história. Então, se alguém te fala ou me fala que ela não vai na igreja porque alguém fez alguma coisa contra ela dentro da igreja, é verdade, possivelmente alguém fez mesmo. Só que isso não é justificativa. Nem que eu posso dar e nem que você pode dar para você pegar algum tipo de aversão, de você não querer mais saber do que é a igreja, de frequentar uma igreja. Mas antes da gente entrar no texto que eu separei para a gente conversar um pouquinho hoje, o que é a igreja para você? O que é a igreja para você? O que é a igreja, Lolo? É. A igreja somos nós. Muito bom. O que é a igreja, Laine? A reunião de crentes em Cristo. Muito bem. O que é a igreja, Sintik? Você sabe muito bem, estava lá brigando com o Evodia sempre. Eu tenho que fazer essa piada. E amanhã eu vou pregar à noite em Filipenses, hein? Aguenta. São pessoas que seguem a Cristo vivendo em comunhão. O que é a igreja, Lelê? Quero te falar uma coisa, que a Letícia acabou de falar. E vai te chocar. Eu espero que te choque. Você não é igreja. Você não é igreja. Você é o templo. E é verdade, você é o templo, o Espírito Santo habita em você. Você é morada do Espírito Santo. Mas você sozinho, você não é igreja. Igreja é um corpo. E corpo nos dá a ideia de membro, de pessoas. É um grupo de pessoas reunidas. É um grupo de pessoas que foram salvas por Cristo. Que receberam Jesus como o seu Salvador. Que o seguem, que andam com Ele. Que foram redimidos, que creram na morte e na ressurreição de Cristo. Nós somos igreja. E o importante é a gente entender isso, de que nós somos igreja, e de que eu não sou igreja sozinho, é de que a pessoa que está do seu lado, ela é tão importante para você, quanto você é importante para ela. Igreja é isso, é vida comunitária, é vida na vida, é andar junto, é se preocupar com o pecado do seu irmão, não de apontar o dedo, mas de tentar trazer ele de volta para Deus. Isso é igreja, é chegar em alguém que está chorando, que está passando por problemas, aflito, e chegar, vem cá, cara, senta comigo, vamos conversar o que está acontecendo, no que eu posso te ajudar. Isso é ser igreja. Não é vir a um lugar. Cristo não morreu por essas paredes. Cristo não morreu por esse piso. Cristo não morreu pelo banco que você está sentado. Cristo morreu por vocês, por nós.
pelas pessoas. Isso é igreja. Então, quando a gente fala que a igreja vive uma crise, tanto externa quanto interna, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que olhar o que aconteceu na história da igreja, na nossa história, e tentar encontrar biblicamente respostas para a gente começar a vencer essas crises, para começar a nos recuperar, para voltar a ter uma relevância na sociedade, para voltar a ter credibilidade na sociedade, para voltar a ter harmonia entre uns com os outros. E eu queria olhar o texto de Atos, capítulo 2. Primeiro texto, primeira igreja, primeiros crentes. Como esses caras viviam, como esses caras andavam. Quem eram eles? Do que comiam? Hoje com vocês no Rede Repórter. Não, brincadeira. Nossa, essa foi quase boa, hein? Quase boa. Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42 até 47. E o texto diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Vamos orar? Santo Deus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem dado para a gente, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos revela a relevância e a importância da nossa igreja em todas as épocas, Deus. Obrigado porque a Tua igreja tem feito diferença no mundo e nos ajuda, Deus, a voltar a ter uma relevância, a voltar a ter credibilidade, que as pessoas possam olhar para nós, um povo unido, um povo que Te ama, que Te segue, que obedece a Tua palavra, Deus, e que se importa um com o outro, Deus. Que a mensagem hoje seja uma mensagem que abra os nossos corações para a realidade da importância da igreja. Te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante quando Lucas, ele escrevendo esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a trazer o contexto dessa igreja em Jerusalém. Para a gente lembrar aqui um pouquinho do que está acontecendo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 1, Jesus ele volta aos céus, ele dá a missão para a igreja de pregar o evangelho em todo lugar do mundo, até os confins da terra, e ele dá essa missão para a igreja. Pregar o evangelho, então, é uma das missões da igreja, uma das responsabilidades da igreja. E logo depois, os apóstolos eles estão numa casa reunidos, eles tentam encontrar um novo apóstolo para substituir Judas. Matias é escolhido, e aí eles estão lá e o Espírito Santo vem sobre eles. E eles começam a falar uma língua estranha. E aí as pessoas que estão ouvindo, e língua estranha aí não é uma língua que você não entende. Na verdade os apóstolos falavam, e as pessoas que estavam para a festa da Páscoa ali, Pentecostes, eles ouviam na sua própria língua. Então não é que era uma língua maluca que ninguém entendia nada, tá? Eles falavam no seu idioma e as outras pessoas entendiam no idioma delas. E Pedro falando isso, e aí as pessoas vêm e falam assim, olha, o que é isso? Algo cedo de manhã, esse grupo já está bêbado. E aí Pedro começa a pregar, não, eles não estão bêbados. Na verdade, o que aconteceu aqui é que a gente recebeu o Espírito Santo como havia sido prometido por Jesus, aquele a quem vocês mataram. E aí Pedro prega o evangelho, mais de 3.000 almas, mais de 3.000 homens se convertem. E aí no nosso texto, a contagem era só de homens mesmo, crianças e mulheres não eram contadas. Então a possibilidade de mais de 6.000 pessoas terem tomado uma decisão nesse dia e foram batizados. E aí começa uma igreja. Agora eu quero lembrar vocês uma coisa importante aqui do contexto também. Pessoas que vinham para a festa de Pentecostes, elas vinham de vários lugares do mundo. Elas se reuniam em Jerusalém para adorar ali. Então muitas pessoas, mas não eram de falar judaica, eram de falar grega ou de falar árabe, eles estavam ali.
E a partir do momento que aquelas pessoas se convertem, eles decidem ficar em Jerusalém. Então você tem uma igreja enorme ali. E a gente que é de igreja média, a gente não é de uma igreja grande. Igreja grande tem 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. A gente de uma igreja média, a gente já sabe que lidar com 300, 400 pessoas na igreja é complicado às vezes. No grupo de jovens é difícil. Às vezes já tem os problemas. Então a igreja já começa desse tamanho. A igreja de Jerusalém. E agora imagina quantos problemas, quantas lutas essa igreja não enfrentou, com tanta gente assim. E uma dessas lutas a gente vai ver lá em Atos 6, na verdade, quando as viúvas gregas e as viúvas judaicas, elas começam a ter problema na distribuição do alimento. As viúvas de fala grega, elas começam a se achar excluídas da distribuição do alimento, e a igreja tem um baita problema. Então os apóstolos, eles falam assim, vai lá, escolhem 7 homens, e esses homens vão ajudar na distribuição do pão, porque a gente vai cuidar da oração e da palavra. Então a igreja cresceu desse tamanho, já com problemas, já com lutas, já com a sua crise. Assim como nós temos uma crise hoje, a igreja primitiva, e isso é importante a gente entender, porque dentro dos argumentos em que muita gente fala sobre a igreja, eles dizem, a gente, igreja do século 21, precisa voltar a ser igual à igreja primitiva. A gente precisa voltar a ser a igreja de Atos 2. Olha que igreja linda em Atos 2. Uma igreja sem problemas. Mentira, tinha problemas. A igreja primitiva tinha problemas. A gente só tem as cartas do Novo Testamento porque igrejas tiveram problema. As cartas são respostas a problemas que as igrejas enfrentavam. Então não eram igrejas perfeitas. Tem um livro excelente, que você pode ler, que ele chama Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Gente, ninguém aqui é perfeito. Não existem pessoas perfeitas na igreja. E por mais que a igreja de Atos 2, que esse relato, ele é interessante, ele é bonito, você vê uma igreja ativa, uma igreja que a fé dela pulsa e ela é demonstrada através de ações, essa igreja também tinha pessoas imperfeitas, assim como a nossa igreja tem. E o que isso significa para a gente? Que a gente pode viver Atos 2 também. Dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade de mundo, a gente pode ser uma igreja que a nossa fé faz diferença onde a gente está. A gente pode ser e deve ser uma igreja que a nossa fé, aquilo que a gente crê, as nossas crenças fazem toda a diferença na vida de pessoas que a gente conhece, de pessoas que a gente tem contato. Então a primeira coisa que a gente vê aqui na igreja de Atos 2 é que ela se reunia, que ela estava junto. Para quê? Para estudar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente que faz seminário, a gente faz teologia, a gente tem uma tendência à parte doutrinária, assim, muito maior do que pessoas que não têm o contato que a gente tem com alguns materiais de estudo. Isso é normal, a gente foi chamado para estudar, então é a tendência a gente olhar esse material com mais vontade, com mais gosto. Eu lembro que antes a gente estava namorando ainda, ela estava fazendo uma matéria no Palavra da Vida, e ela foi ler um dos livros que eu mais gosto, que é o Erickson, Teologia Sistemática. Ela fala assim, gente, isso aqui é muito chato, e não sei o que, o pastor Diogo acha chato. E às vezes eu olho para o Erickson e falo assim, o Erickson podia dar uma melhorada aqui também, né? Então as pessoas tendem a achar a doutrina uma coisa chata, desnecessária. Por quê? Porque elas entendem que doutrina não é prática. A maioria de nós tem a tendência a achar que a parte doutrinária, isso é para o pastor. O pastor resolve isso aí, eu não sei se vai ter 24 anciãos, se vai ter 35 anciãos, se o ancião tem 1,5 m, se tem 1,70 m. Não é comigo, isso é com o pastor. Essa parte aí, não faz sentido para mim. O problema desse pensamento, como igreja, de achar que doutrina é uma coisa chata e que não é importante, é que você só vai colocar em prática, você só vai viver na prática aquilo que a sua cabeça já digeriu, aquilo que você já pensou, aquilo que você já gastou um pouco de cérebro para aprender. Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma forma mais prática. Santidade é um atributo de Deus? Sim ou não? Sim. Então, santidade é uma doutrina de Deus, certo?
Se eu não souber que Deus é santo, eu vou ter referencial de santidade para a minha vida? Essa igreja se reunia para estudar isso, gente. Essa igreja se reunia para olhar o que Deus, quem Deus é e o que Deus fez para que eles pudessem colocar em prática quem Deus é e o que Deus fez. Entende por que a gente tem perdido relevância na sociedade? Porque a gente não sabe quem Deus é. A gente não sabe o que Deus fez. E quer ver uma coisa que aconteceu essa semana, infelizmente, para nossa vergonha? Não nossa, porque eu acho que aqui no nosso grupo batista esse tipo de coisa é mais difícil acontecer. Mas na morte do Boechat, um grande número de crentes, graças a Deus não tinha nenhum da minha timeline. Se tivesse, eu ia dar aquele tchau, gente, tchau, você não merece estar na minha timeline, tá? Se você acha que Deus fez, bom, enfim. Um monte de gente começou a publicar que aquilo que aconteceu com o Boechat era uma vingança contra o Malafaia. Gente, eu pensei numa coisa eu pensei numa coisa que eu ia até postar no Facebook, mas eu tenho uma esposa muito sábia e ela tem me ensinado a ser sábio. Porque eu não era muito, eu ia ter postado esse negócio aí. Se todo mundo que falar mal do Malafaia, que criticar o Malafaia em público, não em público, Deus fosse fazer alguma coisa contra essa pessoa, o Malafaia ia ser mais poderoso que a manopla do Thanos, que o estalo. Só quem assistiu Vingadores sabe o que eu estou falando. Tá bom, eu vou explicar. No filme... num dos filmes dos Vingadores, um cara ele dá um estalo e mata 50% de toda a população do universo. Então, se as pessoas que falam mal do Malafaia fossem Deus fosse vingar o Malafaia por causa dessas pessoas, né, com essas pessoas, gente, ia ter morrido mais de metade da população mundial. Porque ele fala muita bobeira. Porque muita gente critica o que ele faz ou o que ele fala. Tem coisas que eu concordo com ele, tem coisas que eu discordo dele. Mas tem muita gente que fala mal dele. Então, por que essas pessoas chegam a essa conclusão de que Deus está vingando o Malafaia? Ou de que Deus está... E o argumento é que a Bíblia diz que o ungido do Senhor não pode ser tocado. Esse é o argumento. Só que quem disse isso no Antigo Testamento está falando sobre o rei. Alguém que Deus ungiu a cabeça dele com óleo realmente. Por exemplo, quando Saul está perseguindo Davi, e Davi está na caverna, e aí Saul está lá, de boa, né? E Davi encontra Saul, e os guerreiros de Davi falam assim, vai lá Davi, mata ele agora, é sua hora, Deus está colocando o rei nas suas mãos para você matá-lo. Davi fala assim, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Ele foi estabelecido como rei de Israel pelo próprio Deus, Samuel foi lá, Samuel ungiu a cabeça de Saul com óleo. A mando do próprio Deus. Então a gente tem uma coisa dentro daquele contexto do Antigo Testamento que a gente não tem mais. Isso descontinuou dentro da teologia. A teologia trabalha com continuidade, coisas que foram prescritas no Antigo Testamento, elas continuam até hoje, e coisas que descontinuaram. Isso descontinuou. Não é mais assim. Deus não vai... Se alguém não gostar do que eu estou falando, em alguma mensagem, se alguém não gostar do que eu falei para alguém, e essa pessoa me criticar, ou essa pessoa brigar comigo, fazer qualquer coisa, cara, beleza, vou dar o outro lado. Esse é o mandamento agora. Dá o outro lado da face. Não é vingança. A gente como igreja não busca vingança. Então essas pessoas estudavam doutrina, estudavam teologia para isso, para saber quem Deus é e o que Deus fez na vida delas, para que a ação, a atitude delas como igreja fosse diferente. E como isso era demonstrado na prática naquele momento? Elas entendiam que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus que se importa com as pessoas. E o que elas faziam? Elas vendiam os seus bens para que não houvesse necessidade da igreja. Entende como Deus está colocando, como Lucas está colocando as coisas aqui? A doutrina te dá a base para a sua ação correta. Como igreja, a gente precisa estudar a Bíblia. Como igreja, a gente precisa conhecer o que Deus tem falado, o que Deus quer da gente. A gente tem que saber quem é esse Deus, quem é Jesus para você. É só um bom homem?
No documentário que eu comentei, muitas pessoas falavam que Jesus era só um bom homem. Se Jesus foi só um bom homem, ele era um mentiroso. Porque ele não disse que ele era um bom homem. Ele disse que ele era Deus. E se ele disse que ele era Deus, e ele não era Deus, é impossível ele ser um bom homem. Eu preciso ter essa base teológica, para que a minha vida faça diferença na vida das outras pessoas. Para como igreja, eu consiga fazer diferença na sociedade que eu estou inserido. E o Lucas continua, eles estudavam a doutrina, eles estavam lá perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, eles estavam juntos. Por isso eu disse, você não é igreja sozinho. Você precisa da companhia de outros crentes do seu lado. Você precisa ter um grupo de cristãos que andam com você, para que haja comunhão, para que vocês tenham tudo em comum. E olha como isso era importante nessa época aqui. Essas pessoas que se converteram, elas largaram tudo. Muitas perderam famílias. Nessa época da história, quando você se convertia, e possivelmente isso aconteceu com Paulo, a sua família te abandonava. Você é judeu e você se converteu à seita dos cristãos, então você está sozinho agora. Você não faz mais parte da família. Você perdia o emprego, você perdia tudo que você tinha. Então é infinitamente importante que tivesse um grupo com você. E hoje é assim de novo. E hoje é assim também. Quando a gente se converte, a gente perde coisas. A gente abre mão de muitas coisas. Então é importante que a gente tenha um grupo de pessoas do nosso lado. Eles também partilhavam o pão. Aqui provavelmente está falando da ceia. Por que provavelmente está falando da ceia, Regi? Porque a gente vê, nesse versículo 42, um culto público acontecendo. Então, a igreja ela acontece no culto público, na igreja, no lugar, no local. Eles pregavam a palavra, eles tinham comunhão, eles partiam o pão, e eles louvavam. É o que a gente está fazendo aqui. A gente teve comunhão, a gente aprendeu, a gente está ouvindo a mensagem, a gente louvou. É um culto público aqui. Essas pessoas se reuniam para cultuar a Deus. E é uma outra coisa que a gente tem deixado de lado. A gente tem deixado de lado a importância do cultuar a Deus juntos. Do culto público. É importante para a gente como igreja se reunir e cultuar a Deus. É essencial para a nossa fé. Então a gente tem que ter esse cuidado. É como o autor de Hebreus vai falar, não deixe de congregar como é costume de alguns. Porque pessoas aqui que vêm à igreja, que vêm a esse lugar, ao local, para se reunir como igreja, precisa da gente, precisa do nosso apoio, da nossa exortação, para que o seu dom seja usado na vida de outras pessoas. Isso é essencial. E aí, no versículo 46, Lucas ele coloca uma outra coisa aqui. Eles se reuniam no culto público e eles se reuniam nas casas. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Uma outra coisa que a gente precisa entender aqui. A igreja não acontece só na igreja. Ficou confuso? A igreja não acontece só no domingo, só no local onde o culto público acontece. A igreja acontece todos os dias. Nós somos igreja todos os dias. Nós não somos igreja apenas no domingo. Por isso Lucas vai falar, esse grupo, eles se reuniam todos os dias, eles estavam juntos todos os dias. E eles estudavam a palavra todos os dias, eles partiam pão todos os dias, eles faziam refeições juntos todos os dias. Isso significa que era um grupo que tinha amizade, tinha relacionamento, não só no domingo. Eu não me importo se você entende o que eu vou falar aqui. Eu não me importo só se você vem no domingo na igreja. Talvez um domingo ou outro você não venha. Não é tão importante, é importante, mas não é só isso que é a igreja. Eu tenho que estar com vocês
A gente tem que estar junto todo o tempo. Ah, Regi, mas não dá, eu trabalho, eu faço faculdade longe. Você acha que a gente tem que se reunir todo dia e estar... Não é isso. É um outro contexto aqui. Mas a gente como igreja, a gente tem que se importar um com o outro, todos os dias. Não é só aquela cobrança de que, pô, faz 3 domingos que o Aranha não vem na igreja. O que está acontecendo? É só uma suposição, tá? Porque fazem 5. Brincadeira. Entende? Não é me preocupar só se aquela pessoa está indo na igreja ou não, mas me preocupar com a vida dela integral, se ela está bem, se está passando por dificuldades no emprego, se tem alguém atormentando a vida dela, que ela precisa de oração, se ela está precisando de alguma ajuda, se ela está precisando de dinheiro para alguma coisa. Como igreja, eu tenho que me importar com isso. Como igreja, eu preciso entender que a vida comunitária, ela não acontece apenas um dia na semana. A vida em comunidade, ela acontece todos os dias. Gente, no céu, não vai ser assim, domingo no céu, domingo à tarde, lá na eternidade, não vai ter hora, tá? É domingo à tarde, você vai chegar em algum momento lá, e você vai se reunir como igreja. A eternidade não é assim. A eternidade é todo mundo junto todo dia. E é impressionante, porque essa eternidade já começou para a gente. Essa vida eterna já faz parte da gente. A partir do momento que Cristo mora no nosso coração, que o Espírito Santo habita na gente, a gente já tem que começar a praticar essa vida comum. De se preocupar um com os outros, de olhar um para o outro e falar assim, cara, eu me importo com você. Você é importante. Você está passando algum problema? Você quer que eu olhe por você em alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa que eu possa te ajudar agora? A gente, há um tempo atrás, a gente tinha o hábito de mandar mensagens para algumas pessoas que chegavam na igreja. Então, a pessoa chegava, a gente queria investir um tempo na vida delas, então a gente tinha um grupo de jovens aqui que eles pegavam e falavam assim, ó, você vai mandar mensagem para saber para essa pessoa, essa e essa. Então, era a nossa responsabilidade. E não era só uma obrigação. Ah, eu sou obrigado. O pastor obrigou eu a mandar a mensagem para Mari. Não. É por amar um ao outro. É por obedecer o segundo mandamento, segundo maior mandamento, que ama o próximo como a ti mesmo. A gente precisa demonstrar esse amor de forma diária na nossa vida. É assim que a igreja de Atos funcionava. É assim que essa nossa crise de falta de amor, de falta de relacionamento, de esfriamento nos relacionamentos, ela vai acabar. É quando a gente começar a se importar um com o outro de verdade, de fato. E é impressionante porque as coisas acontecem de dentro, sempre vão acontecer, gente. Sempre vai acontecer, a mudança vai acontecer de dentro para fora. É assim na nossa vida com Deus. Deus muda o meu coração, Ele vai mudando a minha parte interior, e aí a minha parte exterior ela começa a melhorar. As minhas ações, as minhas atitudes elas começam a mudar. Com a gente é a mesma coisa. Essa igreja, internamente, era forte. E o que ela começava a ter? A simpatia de outras pessoas. A simpatia de pessoas de fora. A simpatia de pessoas do mundo. É muito legal quando a gente estuda a história da igreja. E um dos argumentos contra a igreja em Roma é que era uma igreja muito liberal. No sentido de que, olha, lá naquela igreja as pessoas se amam uns aos outros. Então tem relacionamento de pai com filha, de irmão com irmã. Eles entendiam que esse amar um ao outro lá em Roma, que a igreja tinha, era uma questão sexual. Então esse era um dos argumentos contra a igreja. Só que não era. A igreja do primeiro século, ela amava no sentido de ninguém ter necessidade, de ter uma ajuda mútua. Então as pessoas que não eram da igreja começavam a ver aquilo, as pessoas que não participavam do culto começavam a ver, peraí, aquele cara ali tá com um problema outro dia, estava lá chorando, a família morreu, e era muito comum famílias morrerem no primeiro século por causa da perseguição, e de repente ele está feliz, tem pessoas amparando ele. O que aconteceu? Essas pessoas ficavam curiosas. Por quê? A igreja começou a ser relevante também fora da própria igreja. Ela não era só igreja para dentro, ela era igreja para fora.
Então as pessoas começavam a ver isso. E a gente percebe isso quando Pedro e João eles estão indo ao templo, lá em Atos 3, e aí de repente tem um paralítico, e o paralítico fala assim, me dá uma grana aí. Aí Pedro olha para o homem e fala assim, olha, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. E o homem dá um pulo e sai andando. A igreja começou a ser relevante fora da igreja também. E é por isso que o texto de Lucas ele vai falar que os apóstolos, muitos sinais e maravilhas eram feitos em nome de Jesus, pelos apóstolos. Essas maravilhas, esses sinais, eles eram uma forma de autenticar a mensagem dos apóstolos. O Lolo falou na hora que ele estava falando sobre dons, que alguns dons eram lá atrás, né, que cessaram. Dons de cura, alguns dons miraculosos e tudo mais. Não é que Deus não cura mais, Deus ainda cura. Mas não como acontecia em Atos, lá no Antigo Testamento, lá em Atos, no início da igreja. Por que esses sinais aconteciam? Porque esses homens estão trazendo uma mensagem que é louca para eles. Eles estão trazendo uma mensagem de um homem, de um judeu pobre, que morreu na cruz e ressuscitou em 3 dias, e que ele é Deus. Pensa racionalmente agora. Você nunca teve uma religião assim, na história da humanidade. De repente vem um grupo de pescador, sem muita instrução, e traz uma mensagem dessa, precisa ter alguma coisa para autenticar. Então os sinais e maravilhas que aconteciam, era para autenticar a mensagem que eles estão trazendo. Então muitas pessoas criam, ou a sua fé era fortalecida através dos sinais. Qual tem que ser o sinal da igreja hoje? Para o mundo entender que a nossa mensagem é verdadeira? Está lá em João 17. Quando o mundo vê que a igreja é uma, assim como eu e o Pai somos um, Jesus orando, eles vão entender, aí o mundo vai acreditar que o Pai realmente me enviou. O sinal que vai dar autenticidade para a nossa mensagem é o nosso amor um pelos outros. É a forma como a igreja se ama, como a igreja se relaciona. Esse é o nosso sinal para o mundo lá fora hoje. É assim que a gente que o mundo vai começar a ver, opa, peraí, tem alguma coisa diferente lá. Tem alguma coisa diferente com aquela igreja Batista Esperança. As coisas lá são diferentes. Tem algo é diferente e é bom. A gente vai começar a ter a simpatia, de certa forma, do povo. E qual que é o resultado? Deus acrescentava mais e mais os que iam sendo salvos. Lembra qual que é a missão da igreja? Que Jesus deu lá no comecinho de Atos? Prega o evangelho. Seja minha testemunha. Aquela igreja está sendo testemunha. Tanto na forma como ela aprende a palavra, como ela ensina a palavra, como ela vive a palavra, como ela se relaciona com as pessoas. E o resultado é uma igreja forte, relevante e com credibilidade. Se essa é a nossa crise, se essa é a crise da igreja hoje, Atos traz uma resposta para a gente. Vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer quem é o nosso Deus, vamos viver aquilo que a Bíblia fala para a gente viver, vamos ter amor uns pelos outros, vamos fazer a diferença no mundo que a gente vive, para a gente voltar a ter essa credibilidade que a gente perdeu como igreja. Não sei como está a sua vida com Deus, não sei como é o seu relacionamento com Deus hoje ou com o seu irmão hoje, mas Deus está te chamando para fazer a diferença na vida de todo mundo. Deus está te chamando para ser uma igreja. Deus está nos chamando para ser uma igreja verdadeira. Deus está nos chamando para ser uma igreja que faz a diferença no mundo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus. Nos perdoa pelos nossos pecados que são tantos, Senhor. Nos ajuda, Deus, a olhar para a Tua palavra, a olhar para a Sua revelação e fazer diferença. Ter o coração aberto para mudanças, Deus.
e fazer diferença onde a gente está inserido, Pai. Que a gente não saia daqui como a gente entrou hoje. Que a gente queira mudar. Que a gente queira ser uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença no nosso contexto, Pai. Te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.